Olá, muito boa noite. Sou Gisela Alcaide e estamos aqui para mais uma live terapêutica organizada pelas Faculdades Trilógicas. Hoje a gente tem uma convidada que veio de bastante longe, veio do outro lado do Atlântico. A Sari foi autora de alguns livros para crianças. A Sari já está aqui conosco. Boa noite, Sari. Tudo bem? Boa noite, Gisela. Boa noite, participantes. Ô, Sari, eu estou primeiro aqui apresentando os seus dois livros, né? São livros para crianças, né? Com São desenhos livros, seus, não é? isso, são livros terapêuticos que são assim conceitos trilógicos explicados para as crianças da questão do medo, questão do ser Que bom. e que os professores usam em aulas e ajudam então as crianças a se entenderem o que acontece no interior das crianças, dos adultos. Não são só livros para crianças, E são eles livros para estão adultos. escritos em finlandês e em português também, né? Correto. Muito bom. Então, é uma forma de levar esses conceitos terapêuticos trilógicos para as crianças. Muito bom. Sari, você é professora de inglês há muitos anos aqui na Millennium Línguas e de finlandês também, porque é o seu idioma nativo, né? Esta semana, como você sabe, a gente está aqui celebrando os 100 anos de arte no modernismo brasileiro, organizado essencialmente pela Semana de 22, que faz 100 anos, precisamente agora. E você, então, a gente já viu, você já fez os seus livros, você gosta muito de arte, de várias artes, né? Do teatro, do desenho, da pintura, mas você utiliza tudo isso na sua profissão como professora. Então, a primeira pergunta é: como é que você gerencia as artes no seu trabalho de professora de idiomas? Ô, Gisela, quando a gente fala de arte na educação, eu acho que primeira assim, questão que tem que ser esclarecido, que é uma inversão. As pessoas geralmente pensam que as artes são uma coisa assim legal, todo mundo gosta, mas não é muito fundamental. Geralmente você acha que um divertimento, uma coisa leve, a gente se sente bem com as artes. Mas nas pesquisas mais profundas do Dr. Kepp, como ele expõe nos livros dele, ele mostra que a arte é fundamental para a sanidade da civilização e do indivíduo. E por que isso? Porque as artes unem o pensamento e sentimento. Então, a educação hoje em dia, ele é muito focado somente no pensamento. Por exemplo, uma escola de línguas convencional vai querer que a pessoa entenda da língua, as gramática, enquanto o ser humano mais completo, ele tem o sentimento, ele tem pensamento e tem a ação, que no ensino mais correto, ele tem que ser levado a utilizar todos os aspectos dele. E as artes ajudam muito nesse caminho. Tanto que as crianças, eles têm muito facilidade com as artes. Já são as primeiras características de uma criança quando ela começa a cantar, pintar, dançar, muito antes de uma formação intelectual dele, né? Então, toda a formação da pessoa precisam das artes, tanto que as pessoas que têm mais contato com a arte, eles também têm mais sucesso em outras áreas, porque essa união do sentimento com o pensamento que traz a consciência, traz a verdade. Você está Então, por falando exemplo, que a gente precisa ser um pouco como criança, voltar a ser um pouquinho como a criança para aprender melhor uma língua. exatamente. Nota que criança a coisa flui mais naturalmente. E quanto adulto, ela já começa a colocar muitos bloqueios no aprendizado. E isso também porque as escolas foram feitas de uma maneira invertida também.
levando a valorizar somente o intelecto e não mais lidando com questões de sentimento. Inclusive, nesse livro, A Sociopatologia, que Dr. Kepper explica, ponto por ponto, por que que a arte é fundamental, ele também mostra essa questão da matemática. E, por causa dessa inversão na sociedade, nas escolas, valoriza muito matemática. Mas, de fato, a matemática, ele é mais fora da realidade do que as próprias artes. Então, uma certa inversão que existe, por exemplo, se criança não vai bem na matemática, que ele tem problema, não. Dr. Kepp mostra justamente o contrário, que ele não quer entrar esse mundo árido. Claro que tem partes da matemática que são corretas, mas tem muito da fantasia. Então, muitas pessoas que não se deram muito bem com matemática na escola sentiam um alívio de saber que o problema não é deles. O problema é da matemática e da escola. A matemática faz aquele raciocínio mecanizado, né? Tudo dentro de uma lógica. Então, a gente vê muito que as pessoas pensam que aprender uma língua é memorizar aquelas regras, é ter aquela pronúncia exata, aquele tanto vocabulário, é como uma fórmula matemática, né? E aí as pessoas vêm até a Milênio dizendo que tem várias dificuldades de conseguir falar a língua, né? Então não é uma forma... E levado de forma mais correta, inclusive através da estética, a pessoa primeiro se eleva psiquicamente. Porque o aprendizado dele vai depender da vida psíquica dele. Então, quando ele é levado a ter uma vida psíquica mais elevada, que ele se entende melhor, tem mais consciência, uma consequência facilita muito o aprendizado. Ter uma vida psíquica mais elevada. Sari, fala para as pessoas que estão nos ouvindo, que talvez não estão muito familiarizadas com o que isso seja. O que é isso? Desenvolver a vida psíquica. Como é que você trabalha com isso também? Porque eu sei que você aplica esses conceitos. Como é? Então, na sala de aula, a gente lê textos que são de trilogia analítica, de autoria do Dr. Kepp, doutora Cláudia, outros autores, onde tem uma dialética correta e que ajuda a pessoa a se conhecer, conscientizar, inclusive entender as causas dos bloqueios dela. Então, ela começa a ter uma interioridade, ela começa a se conhecer, interiorizar, ver o que tem atrás dos bloqueios dela. E quando ela interioriza, se conhece, ela tem um enorme alívio. Porque dentro dela tem todos os recursos que ela precisa para ser feliz, para aprender. A própria inteligência pode florescer. O que acontece com ele quando ele está bloqueado? Ele está censurando, ele não quer ver nem os erros que ele faz e nem o enorme bem que existe no mundo. Ver erros é muito desconfortável, já causa uma sensação de algo que está errado conosco, a gente não quer sentir isso. Você consegue fazer os alunos sentir isso de forma mais tranquila? Isso, porque atrás daquele erro, aquele erro é uma coisa artificial, um pouquinho. Atrás daquele erro, deu um bem. Então, se ela tem uma visão desse bem, vamos dizer, aprender uma língua, seria um bem para ele, né? Qualquer bem. Se ele vê que vale a pena lidar com aquele erro, ele vai lidar. E o erro em si, metafisicamente, ele é uma ausência. Ele está diante de algum bem que ele tem. Ele tem inteligência, ele tem capacidade de aprender. Então, se ele é levado a entender isso, ele vai ter um interesse, ele vai ter um gosto até de lidar com os erros dele, se conhecer, porque ele vai ver uma vantagem em fazer isso. Tanto que os alunos que estudam na Milênio, eles diminuem o estresse, melhora o relacionamento, melhora a saúde, as coisas começam a ficar mais light, mais suave, mais gostoso, alegre.
Muitos alunos até falam que recupera romance no casamento. Isso é bom. Porque é uma oportunidade de ter um convívio com os sentimentos, né? Não é um convívio só a nível intelectual, como a gente às vezes tem que ter no nosso trabalho ali, de uma forma mais racional, mas aprender uma língua com o afeto junto é muito bacana. Ô, Sara, eu vou te pegar desprevenida se eu pedir para você ler algum trecho aí do livro, da apostila, que você usa nas aulas? Ou você tem? Não, eu tenho aqui uma parte que fala das artes que eu acho tão bonito. Fala assim, é do livro Sociopatologia. Tenho a impressão de que Deus estabelece contato direto com a humanidade através da estética. A música, que seria som do Criador, a escultura e a pintura, que são a manifestação de suas formas e cores. A arquitetura, imitando a criação divina. De qualquer maneira, é o elo que lembra ao homem a sua origem sobrenatural. E aí, como é que a gente vai trabalhar com esses conceitos tão profundos na sala de aula? Os alunos dão as suas opiniões, conversam sobre isso, como é que é? Geralmente, quando a gente faz essa leitura, eles começam a falar, ai, professor, é mesmo. Quando eu escuto uma música, eu me elevo, já não fico com aqueles pensamentos negativos. Ou então, quando a gente vai numa igreja, eles fazem, é bonito, trazem música com essa finalidade de elevar a pessoa. E a maioria dos alunos fala, é mesmo, eu tenho que ter mais contato com as artes, porque quando eu tenho, eu me sinto bem, eu me elevo. E aí, meio que fala, por que que eu não faço mais isso, né? Sim. E aí... Tem outro... Sim, pode continuar, pode continuar. Tem outro trecho aqui que continua nessa mesma parte do livro. É necessário reparar um grave erro que se tem cometido contra os artistas ao dizer que vivem no mundo da irrealidade. Pelo contrário, são justamente eles que abrem o mundo da verdade para todos. Motivo pela qual o romance, a música, a pintura, a escultura, a arquitetura são muito apreciados. Enquanto que um livro de ciência pura é totalmente desinteressante. Estou dizendo que pelo sentimento unido ao intelecto, que a verdade entra na civilização. E só o indivíduo que aceita viver a emoção consegue penetrar a realidade. Que bonito, né? Nossa, isso é de uma elevação. Ô, Sari, eu sei que você é uma pessoa muito prática e que gosta de organizar muitos passeios. Vamos falar um pouquinho desses passeios nos museus. Esses passeios que vai no museu de Pinacoteca, vai no, como que chama? Lá, Pátio de Colégio, que é ligado à História Secreta do Brasil, o livro maravilhoso da doutora Cláudia, onde alunos podem vivenciar. E eu acho que as escolas precisam realmente introduzir mais arte para todas as escolas. A Milênio dá um exemplo com esses passeios culturais, de ir numa exposição, e ter alguém que também ajude assim, a ver, porque questão do arte é muito de ver, artista vê. Sim. E claro, sem dúvida, em Cambuquira nós temos essa semana começando a graduação de artes visuais, já preparando mais artistas com essa visão. E todos os alunos da Faculdade Trilógica, eles vão ter arte nos cursos deles. Porque a pessoa que tem mais arte na vida dela vai ser um profissional mais capacitado emocionalmente e intelectualmente também. No seu país, na Finlândia, você teve bastante contato com arte?
Sim, isso acho que é a melhor coisa da Finlândia para quem for lá, que tem essa possibilidade de todos terem contato com arte desde pequena. Então, dizem que lá a escola é muito boa, Sim. mas não é uma coisa assim do outro mundo. Tem duas coisas. Eles pagam bem o professor e tem arte todos os dias. Estuda menos matemática, não estuda muito matemática, estuda arte. Então, tem aula de dança, de pintura, de música, de teatro, de literatura, todos os dias. Você E aprendeu sabe o que a acontece? cozinhar, não foi? Até cozinhar, aprende Costurar? isso, costurar. Isso. Sim. E sabe o que acontece com essas crianças? Eles vão melhor nos textos de matemática também, porque tem essa possibilidade. Então, acho que é a vantagem na Finlândia, o que faz a sociedade ser assim um pouco mais equilibrado? Porque dão mais valor à arte e cultura e não somente o dinheiro. Porque essa questão da matemática na base da sociedade levou com que o dinheiro tenha essa posição muito acentuado, questão econômica, enquanto que dinheiro é uma questão consequencial. Então, ele é uma consequência, ele não pode ser base da civilização. Então, geralmente, você pode notar que nos países que têm um certo equilíbrio, é porque tem um aspecto artístico mais valorizado. Então, a gente pode até deixar assim como uma mensagem. Essa pessoa quer muito ter uma qualidade de vida, uma melhora de vida, a preocupação com o aspecto econômico tem que ser limitada, porque tem que ter essa parte da valorização da arte na própria vida, né? Senão, por muito dinheiro que a pessoa acabe tendo, a qualidade de vida ela não vivencia, não é? Isso, e inclusive esse enfoque no dinheiro que torna a humanidade muito mediocre e não faz mais nada. Por isso que existe uma certa decadência no campo artístico, cultural, Sim. mas que pode ser recuperada, só precisa conscientizar os erros. Onde que a civilização deu errado? Então, esse é um ponto muito importante. Olha, não E somos... aqui, por que desviou do bem assim? É porque o arte é ligado à emoção, como falou no texto, o afeto. Então, com o afeto vem também a consciência dos males, dos erros, pessoais e sociais. Isso, as pessoas fogem, né? Então, esse Não aspecto da querem. consciência a gente precisa sempre enfatizar muito, porque a consciência tem um poder curativo, um poder restaurador, integrador, né? Do sentimento com a razão, com a vivência integral, de fato, né? Isso que... E Sari, você acha que a Finlândia... Eu nunca fui para a Finlândia, conheço através de você. A Finlândia aceita bem esta ciência da trilogia analítica? Você costuma levar para lá, quando vai para lá, estes conceitos? Sim. Inclusive, quando o doutor Kepler morava na Europa, ele ia muito para a Finlândia. E as pessoas tinham muito respeito. Ele lecionava nas universidades da Finlândia. E a mídia na Finlândia divulgava o trabalho dele. Eu acho que aspecto que atrai muito as pessoas lá é esse aspecto da interioridade. Essa questão, pessoa conseguir se ver, ter essa interioridade, que isso leva a pessoa num contato direto com o Criador. Isso acho que atrai muito. Esse tipo de espiritualidade que não depende de uma instituição, mas que abre as portas para a transcendência através do próprio interior. Que bonito. E é isso. Além, claro, da organização social e o que mostra o Dr. Keppe nos livros dele, mais da sociedade, da sociopatologia, é mais de acordo com a mentalidade de lá também. Ok.
Você vai muitas vezes para a Finlândia, participa de eventos? Tá? Às vezes, agora na pandemia ficou mais restrito, né? Mas tenho muitos alunos que moram na Finlândia e fazem aula da Milênio ou estudam, fazem a leitura dos livros juntos. Por que eles querem aprender finlandês aqui com você e não lá? Eles falam que é uma língua bastante difícil. Então, eles vão nos cursos de lá, até gratuitos, que são do governo, mas que eles sofrem muito, porque é tudo em finlandês. E comigo aqui pode aprender no próprio idioma com sentimento, que o brasileiro precisa do sentimento. E além que as aulas são terapêuticas, então a gente aprende através de um assunto terapêutico, estuda o assunto, depois vê isso como em finlandês discute. Então, discute sobre o sentimento, sociedade, artes, economia, sempre com essa visão trilógica, para ter um maior entendimento do mundo, né? É um mundo tão complicado que não faz sentido. Aí chega numa aula onde começa a entender esse mundo. Mas como que começa a entender esse mundo? Primeiro, é levado para se entender. Por exemplo, se eu começo a ver questões minhas, assim, que aprendi na escola, a questão da inveja, da teomania, de arrogância, eu começo a ver isso também nas outras pessoas. Ah, então eles estão fazendo isso por causa disso e daquilo. Eu começo a entender o mundo. E, inclusive, eu começo a entender que tudo no mundo tem um aspecto espiritual também. Aí as coisas começam a fazer sentido. Ana. Então, quando o aluno vai estudar aqui na Milênio com essa metodologia terapêutica, além de ele ter mais cultura, porque vai conhecer outros povos, vai conhecer muito de arte também, como a gente falou hoje, ele ainda vai poder ter um autoconhecimento, se entender melhor, e aí que ele tem uma comunicação melhor com o mundo, com os outros e com o mundo. Seria esse processo, né? E Então, podemos dizer que, inclusive, ele se torna um assim, agente modificador da sociedade, porque depois, onde ele for, ele vai levar essa consciência, essa percepção, essa energia da consciência também para a família, ele vai saber lidar melhor com os filhos, ajudar a família também, o local de trabalho, ter consciência desses aspectos, e pode ajudar muito. você quer falar de algum exemplo marcante para você dessa transformação que os alunos tiveram? Tantos milhares de alunos que já passaram por você, né? Você lembra alguns exemplos assim mais interessantes para a gente compartilhar? Então, o primeiro que veio na minha mente quando você perguntou, eu lembro de um aluno, ele já estuda há 20 anos aqui na Millennium, eu acho. Os filhos estão crescendo, estão aqui, mas anos atrás ele teve um caso. A gente estuda também a obra Libertação dos Povos, né? E, inclusive, ele fez depois um trabalho num dos fóruns que os alunos participaram, Fóruns Top. E ele aprendeu, então, essa questão da patologia do poder. E quando houve uma situação no condomínio dele, que houve um abuso de poder, ele conseguiu se reunir com os vizinhos, eles conseguiram trazer essa consciência para o restante do condomínio e eles conseguiram reverter aquela situação da corrupção no próprio condomínio, que trouxe um enorme bem para todos que lá moram, no sentido financeiro, psíquico e espiritual também. Então, ele pegou o que ele aprendeu na escola, aplicou e foi bem sucedido. Agora, claro que tem os casos das pessoas que curam de doenças, dor de cabeça, dores menstruais, asma, muitas coisas que a pessoa cura nas aulas, ou então na campo de profissão, né?
lembro do exemplo de uma outra aluna que ela começou a estudar e ela falou que ela nunca pensou que ela poderia ter promoções da empresa, líder. Mas aí ela começou a lidar melhor com os problemas e acho que desde que ela estuda, acho que já teve 3, 4 vezes promoção, porque ela sabe lidar melhor com os conflitos. Até o chefe dela mandou ela para a Argentina falar: você está aprendendo a lidar com conflitos, então vai lá e resolve o problema. Ela estava um pouco com medo, mas deu certo, até no exterior, porque ela foi se preparando. Então, você fica muito feliz com esses depoimentos dos alunos, né? É uma satisfação dar aulas assim, dessa forma. Ô, Sari, já que você está falando tanto da questão dos conflitos, podemos falar um pouquinho dessa pós-graduação de gestão Conflict Management, assim se chama, não é? Conflict Management. Isso. É uma pós-graduação, tem duração de 18 meses. A pessoa vai aprender, então, a lidar melhor com os conflitos, vai aprender os conceitos básicos de trilogia para poder aplicar isso na profissão ou na vida como um todo, né? Porque onde tem ser humano, tem conflito. E isso é um curso que a pessoa, então, vai estudar em inglês. Então, se tem um nível intermediário avançado, aí já fica bem tranquilo, não precisa ser perfeito em inglês, porque muita gente fala: ai, professora, será que eu vou conseguir? Porque tem todo o apoio dos professores para. E pessoas que têm esses conhecimentos, eles têm bastante sucesso, compreensão. Vai se ajudar e levando esses conhecimentos onde tiver, automaticamente a pessoa se torna um líder. Muitas vezes os alunos se tornam até um tipo líder terapêutico. Então, como vai aumentando a tolerância, os colegas já vêm consultar. O que você acha dessa situação? Como que você vê isso? E a pessoa já tem uma capacidade maior de entender onde está a causa do conflito, se é por uma projeção, por exemplo, vamos dizer que tem dois funcionários brigando, o que um está vendo no outro, o que está acontecendo assim por trás no nível emocional, porque os gerentes 90% de tempo dele, eles gastam em resolver conflitos interpessoais. Então, se a pessoa tem mais instrumentos, meios para lidar com tudo isso, ela vai ter um trabalho que flui melhor e melhores resultados. E na posição, qualquer posição de liderança, claro, todo ser humano é líder em alguma situação, seja na classe da aula, com família, na vizinhança, na empresa, no país. Muito bacana, muito bacana. Então, nós temos aqui 2 minutinhos. Nestes 2 minutinhos, eu acho que eu vou te pedir para falar um pouco da sua visão do seu trabalho do Brasil, do seu trabalho aqui no Brasil, que afinal você deixou a Finlândia para adotar o Brasil. Por que que você veio para cá? E deixa uma mensagem aí para os brasileiros entenderem a sua visão do Brasil. Eu estou aqui porque aqui no Brasil tem a ciência Dr. Kepp, que eu considero o mais avançado que tem no mundo. E você tem razão, às vezes os brasileiros não percebem o valor das coisas que eles têm. Então, quem for se aprofundar e estudar, como agora tem muitos alunos na faculdade trilógica e nas escolas Millennium, aos pouquinhos vão entendendo o que se trata, também vão ficar encantados. Porque tem essa parte psicológica, tem parte social, tem o Kepp Motor, que revoluciona todo o uso de energia, uma coisa incrível que pode transformar o mundo, desde que o mundo acorde, né? Então, eu estou falando como mensagem, acorda, você que está nos assistindo, vai estudando, vai lendo, vai participando dos cursos, participe dessa
ressonância energética que está partindo aqui do Brasil e certamente vai influindo o mundo inteiro para que consigamos voltar o mundo para bem, belo e verdadeiro. Bom, então é mais um motivo para se aprender idiomas, seja o finlandês, seja o inglês, ter uma ciência, uma cultura e uma ciência maravilhosas aqui no Brasil para levar para o mundo. Não só ir lá para passear, para usufruir dos outros países, mas principalmente para levar um bem que tem aqui. Eu acho que essa é uma mentalidade muito nova, né? Mas que eu acredito muito da importância de levar essa ciência para o mundo, né, Sari? E sabe, a pessoa que ajuda o outro e faz o bem para o outro, vai ter um enorme benefício, porque a saúde depende da gente tentar ser bom. Mensagem linda para a gente concluir a noite de hoje. Sari, super obrigada. A gente depois volta a conversar outro dia sobre a Finlândia e sobre as aulas na Milênio. Obrigada. Obrigada a todos que estão assistindo. Próximo. Obrigada. Nós temos um convidado da Itália. Que também... É muito internacional essa escola. Então, obrigadíssima. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada.